E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a ver na aula passada, né? Que a gente vai continuar falando sobre a tabela periódica, certo? Então vamos lá, para não perder muito tempo, porque aqui vai ser muito conteúdo e um conteúdo bem legal, vamos começar logo. Essa daqui foi a tabela periódica que a gente começou a estudar já há 2 aulas, que basicamente são todos os elementos químicos que a gente conhece. Tudo que a gente consegue enxergar ao nosso redor e em todo o universo são formados por esses elementos químicos aqui, certo? Essas daqui, e a gente viu também que esses elementos químicos entre si, eles têm propriedades semelhantes, tá? E essas propriedades, a gente viu a necessidade de agrupá-los ali em famílias, tá? Justamente por conta dessas propriedades semelhantes. E aí eu deixei até como atividadezinha para vocês ali conseguir verificar, por exemplo, os elementos químicos que estão na família dos metais alcalinos, os elementos químicos que estão na família dos metais alcalinos terrosos e assim sucessivamente. A gente falou também das camadas da eletrosfera, né, gente? Isso aqui vai ser extremamente importante daqui para frente, tá? Só relembrando, nessa camada 1 aqui, a gente só cabem 2 elétrons. Na próxima camada, que é a camada 2, camada L no caso, né? Só cabem 8 e assim sucessivamente. Aqui eu até dei o exemplo para vocês de um elemento químico com 30 elétrons. Onde que vai estar o último elétron dele? Em que camada que vai estar? E essa camada é chamada de quê? De camada de valência, beleza? Continuando aqui. Gente, seguinte. Lembram que eu falei para vocês que esses elementos químicos que estão agrupados em famílias, eles têm propriedades diferentes? Propriedades semelhantes, como por exemplo, se são sólidos ou líquidos ou gasosos, que é o exemplo de todos os gases nobres, né? Outra semelhança, gente, é o número de elétrons na camada de valência, na chamada última camada. Pessoal, se você pegar os elementos químicos da família dos metais alcalinos, exatamente todos, eles vão ter um elétron na sua camada de valência. Um elétron na sua última camada de valência. Quer ver um exemplo? Bora para o simulador. Ó, só lembrando aqui, tá? Esse daqui eu vou utilizar como exemplo o lítio, tá? O lítio. Aqui já está o hidrogênio da aula passada, né? Vamos colocar aqui. Nêutrons, prótons. Lembrando que o lítio está aqui, né? Então ele tem que ter 3 prótons. Opa. Ele tem que ter 3 prótons. Pronto, esse aqui é o lítio, tá? Se for um elemento estável, a quantidade de prótons vai ser exatamente igual à quantidade de elétrons, certo? Opa. Então, se ele tem 3 prótons, é de se esperar que ele tenha quantos elétrons? 3. Vou colocar aqui 3 elétrons. Ô, meu filho, vá. Pronto. Aqui a gente já tem um átomo neutro. Lembra que eu falei para vocês que nessa primeira camada só cabe 2 elétrons? E o resto vai estar nas outras camadas? Pronto. Esse daqui, gente, ó, é o último elétron. Ele está localizado no segundo nível, né, na segunda camada. E ele tem quantos elétrons? Essa segunda camada, que é chamada de camada de valência, tem quantos elétrons? Tem, ó, um elétronzinho aqui. Então, gente, isso é comum para todos os elementos químicos dessa família aqui, ó, do lítio para baixo. Do lítio para baixo, todos, em sua última camada, vai ter um elétron. Não necessariamente vai estar desse jeito aqui, tá? O sódio, por exemplo, o último elétron dele já vai estar localizado na próxima camada aqui. E assim sucessivamente, tá? Agora vamos voltar para o slide. E aí, gente, continuando aqui, né? Todos os elementos químicos da família ou grupo 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, eles vão ter quantos elétrons? 2 elétrons. Todos os da família 3A, que é a família do boro,
vão ter quantos elétrons? 3. E assim sucessivamente. Quer um macetezinho legal? Seguinte. Esse pessoal do grupo 1 aqui, não é chamado de família 1A? Todos eles têm um elétron na sua camada de valência. Tem um elétron na sua camada de valência, né? Que é a última camada, a camada mais energética. Esse pessoal da família 2A vão ter 2. Esse pessoal da família 3 vão ter 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui é 0, né, gente? Mas aí a gente também pode chamar de 8A. Opa, vai depender muito da questão, tá? Aqui é o grupo 0 ou o grupo 8A. Eia, feio. Minha gente do céu. Então, vamos lá. Qual que é a importância disso daqui, gente? Seguinte, quando a gente for fazer a chamada distribuição eletrônica, que a gente vai já ver, para saber em que família determinado elemento químico está, depois que a gente faz a distribuição eletrônica, a gente olha para onde? Para a camada de valência. Dependendo de quantos elétrons estiverem ali, a gente vai saber exatamente em que família determinado elemento está, tá? Já a gente vai ver isso melhor na prática. Vamos lá, vamos continuar aqui. Antes de falar de distribuição eletrônica, vou falar aqui rapidamente sobre a regra do octeto. Essa regra do octeto aqui, gente, ela é o seguinte, ela é muito importante. Isso vai ser muito importante quando a gente for falar de ligações químicas. A regra do octeto estabelece que os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência, ou seja, a última camada na eletrosfera. Então vamos lá, gente. Exemplo, a água, H2O. Você tem ali átomos do elemento químico hidrogênio ligado a um átomo do elemento químico oxigênio. Por que que esses elementos químicos eles se ligam? Para eles encontrarem uma estabilidade. E eles conseguem encontrar essa estabilidade se eles atingirem 8 elétrons em sua última camada, ou seja, em sua camada de valência. Então, se determinado elemento químico, se determinado átomo atingir 8 elétrons, pronto, ele já está instável, beleza? Só que para toda regra, pessoal, existe uma exceção. E a exceção aqui são o berílio, guarde isso aqui que isso é bem importante, tá? O berílio, o boro e o alumínio. Gente, o berílio, ele fica estável com 4 elétrons em sua camada de valência. O boro, gente, ele fica estável com 6. E o alumínio fica estável com 6 também. O hidrogênio, ele fica estável com 2, o hélio também. Só que isso daí a gente vai ver melhor, assim, bem melhor mesmo, quando a gente for falar de ligações químicas, tá? É muito por conta pelo fato da primeira camada só caber em 2, no caso do hidrogênio ele só precisa de 2. No caso do hélio precisa de 2 também, tá? Mas é basicamente por isso. Então essas daqui são a exceção para essa regra. Lembrando que essa regra é a de que esses elementos químicos eles vão se ligar uns aos outros, tentando completar a sua camada de valência, tentando completar 8 elétrons em sua camada. Se determinado átomo conseguir isso, pronto, ele já está estável, tá? É por isso, gente, que os gases nobres... Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que uma das características dos gases nobres eram que eles são estáveis? Lembram? Pois bem, se você for olhar aqui, ó, olha aqui, ó, os gases nobres aqui, eles vão ter quantos elétrons em sua camada de valência? 8. Então é só por isso que eles são estáveis. Aliás, basicamente, é por isso que eles são estáveis, porque eles já têm 8 elétrons. Com exceção de quem? Com exceção do hélio, que só precisa de 2. Por quê? Porque na primeira camada só precisa de 2, né? Para completar ela. Beleza? Agora, continuando. Vamos falar de distribuição eletrônica. A gente já falou bastante sobre distribuição eletrônica anteriormente. E a gente viu a importância dela para localizar.
determinado elemento químico. Agora a gente vai ver como que a gente faz essa localização. Seguinte, o cientista americano Louis Pauling, né, foi ele que apresentou essa teoria da distribuição eletrônica, que é a mais aceita atualmente, na qual os elétrons são dispostos nos átomos em ordem crescente de energia. Segundo a teoria de Louis Pauling, o elétron recebe energia para saltar de uma camada interna para uma mais externa. Vocês viram isso aqui também lá no simulador, quando a gente falou do modelo do Bohr. E aí, gente, para voltar essa camada original, ele libera energia na forma de luz. Isso daqui tudo a gente viu quando a gente falou do modelo de Bohr, tá? Mas, e aí voltando aqui para o simulador, vocês podem perceber, gente, que esses elétrons aqui, eles não estão de qualquer jeito, tá? Existe uma ordem a ser seguida, que eu já mostrei para vocês. Na primeira camada só cabem 2, na segunda camada cabem 8, na próxima 18 e assim vai, tá? Voltando aqui. Tá pronto. Esse exemplo aqui é perfeito. Aqui você tem o núcleo do átomo. Aqui nessa camada aqui, ó, só cabem 2. Nessa camada só cabem 8. Nessa camada cabem 18. Nessa camada cabem 32. Na próxima camada também 32. E na próxima camada 18. Eita, mas aqui tá reto demais, hein? E na última camada cabem 8. Ah, professor, e se tiver mais elétrons aqui? Gente, primeiro, até onde a gente sabe, não cabe mais, tá? Não cabe mais elétrons aqui. Então, o que acontece? Esse elétron simplesmente sai do átomo, tá? Esse elétron sai do átomo. Beleza? Então, gente, para facilitar essa visualização da ordem crescente de energia dessas camadas eletrônicas e de seus subníveis, foi criado o chamado diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama aqui. Gente, seguinte, a nível de 9º ano, isso daqui é visto com carinho, mas um pouco superficial. Por quê? Vocês vão ver isso com muito mais propriedade. Isso aqui vai ter umas 4 aulas só para isso daqui lá no ensino médio. Mas vocês têm que chegar lá, pelo menos sabendo o que é, tá bom? Então, esse daqui é o diagrama, ó. Nessa primeira camada aqui, ó, a gente chama de 1s2. A segunda camada, 2s2, 2p6. Já já vocês vão entender isso aqui melhor, a importância disso daqui. Nessa camada M, 3s2, 3p6 e 3d10. Então, gente, quando você estica isso daqui de uma forma mais bonitinha, organizada, você tem essa seguinte distribuição eletrônica aqui, ó. Essas setas, gente, indicam a ordem crescente dos níveis de energia. Essas setas aqui, ó, elas estão em forma crescente de nível de energia. Exemplo, essa camada aqui, ó, 5s2, ela é uma camada mais energética do que, por exemplo, essa aqui, ó, o 3d10. Já vocês vão ver isso aqui melhor, tá? Mas só um exemplo aqui. Essas setinhas aqui significam uma ordem crescente de energia, tá bom? E aí quando você estica isso daqui, você obtém o seguinte. Esses elétrons aqui, eles têm que obedecer essa seguinte ordem aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 até o final. Então, quando você vai colocar os elétrons no átomo, quando você vai fazer essa distribuição eletrônica dos elementos de um átomo, você precisa disso daqui. Professor, ainda não estou entendendo nada. Vamos lá para os exemplos, para facilitar um pouco a importância disso daqui. Seguinte, observe o exemplo de distribuição eletrônica por subnível nos átomos. Nesse átomo aqui, por exemplo, o hidrogênio. Gente, o hidrogênio, ele tem quantos... qual o número atômico dele? O número atômico dele é 1, ou seja, ele tem quantos aqui, ó? Ele tem um próton, Só que a quantidade de prótons, gente, se não for nenhum ânion, nenhum cátion,
essa quantidade de prótons ela é exatamente igual à quantidade de elétrons. Então, no caso do hidrogênio, ele só vai ter um elétron, tá? E aí a gente vai aqui para a distribuição eletrônica. Ele não só tem um elétron. Esse primeiro aqui, ó. Lembra, gente, esse expoentezinho aqui é a quantidade de elétrons, tá? Quantidade de elétrons. Esse primeiro aqui, gente, essa primeira camadinha aqui, ó. Ela cabe quantos elétrons? Ela cabe 2. Só que no caso do hidrogênio, ele só precisa de 1. Então, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar no 1s, beleza? Agora, como ele só vai ter um elétron, a gente vai chamar aí de 1s1. De 1s1. Porque ele só tem um elétron. Não ficou muito claro? Vamos para o próximo exemplo. O magnésio. Gente, o magnésio, ele tem 12 elétrons. Ele tem 12 elétrons, tá? O número atômico dele é 12. O número atômico é o número de prótons, que é exatamente igual ao número de elétrons. E aí são 12 também, tá bom? E aí como é que ele vai estar organizado aqui, gente? Seguinte, você vem pra cá. Aí você vê. Aqui, ele tem 12. Vamos contar até dar 12. Ó. 1s2 já foi 2. 2s2 foram 4. 2p6 foram 10. E 3s2. Bateu 12? Bateu. Pronto. Então, a distribuição eletrônica do magnésio, gente, ela só vai até aqui, ó. Ela só vai até aqui. Beleza? Beleza? Tranquilo? Agora, professor, qual a importância disso daqui? Gente, essa daqui, ó. Essa daqui vai ser a chamada camada de valência, que é a camada mais externa, né? Ó, a primeira, eu vou até colocar bem aqui. Pronto. Ele não tem 12? Pois vamos ver aqui em que camada ele vai estar. Essa primeira aqui cabe em 2. Essa segunda cabe 8. Então, no total dá 10. Só que ele tem 12. Então, os próximos 2 elétrons vão estar em qual camada? Vão estar bem aqui, ó. Um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Então, ele vai estar aqui nessa camada M, ó. Ele vai estar nessa terceira camada aqui. Essa daqui vai ser a camada de valência do magnésio, tá? Mas, professor, qual a importância disso daí na hora de localizar o elemento químico? Porque você já falou anteriormente. Gente, o magnésio, ele está onde? Vamos voltar aqui. O magnésio, ele está aqui, né? Ó. Ele está na terceira linha e na segunda família. Ele está na terceira linha e na segunda coluna. Repete comigo. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Vamos voltar aqui. Esse daqui não é a camada de valência desse átomo. Ele está em que nível? Ele está no nível 3. O nível, gente, significa nada mais do que a linha em que esse elemento químico está localizado, certo? E ele tem quantos elétrons em sua camada de valência? Ele vai ter 2 elétrons. Esse 2 aqui, gente, a quantidade de elétrons que ele tem em sua camada de valência, vocês acabaram de ver aqui, né? Vocês acabaram de ver aqui que a quantidade de elétrons em sua camada de valência está ligado a quê? Está ligado à família desse átomo. Então, no caso do magnésio, que está no nível 3 e tem 2 elétrons em sua camada de valência, é de se esperar que ele esteja na linha 3, no grupo 2, na família 2, certo? Agora, existem algumas exceções. Isso daqui nem sempre vai ser bem assim, tá? Principalmente com essa galera aqui, ó. Principalmente com essa galera aqui, tá? Mas vocês vão ver isso melhor no ensino médio, tá bom? A gente aqui vai falar da regra, lá no ensino médio eles vão falar das exceções, beleza? Então, no caso do magnésio, tá no nível 3, se tá no nível 3 é porque tá na linha 3.
Se tem 2 elétrons na camada de valência, é porque eles estão na família 2. Tranquilo, né? Facinho demais. Agora vamos dar outro exemplo, o exemplo do ferro. Gente, o ferro tem 26 elétrons. Ele tem 26 elétrons, né? O número atômico dele é 26. Como é de se esperar que o número de prótons seja igual ao número de elétrons, né? E aí, se você tem 26 prótons, você tem também 26 elétrons, tá? Como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele? A gente vai seguir essa ordem aqui, ó, até dar 26. Um S2 foram 2, 2 S2 foram 4, 2 P6 foram 10, 3 S2 foram 12, 3 P6 foram 18, 4 S2 foram 20, 3 D10 foram 30. Vixe, professor, aqui tem 10, só que aí se eu colocar esses 10, vai bater quem? Vai bater 30, né? E eu não preciso de 30, eu preciso de 26. Então, em vez do 10, gente, eu coloco quem? Eu coloco 6. Eu coloco 6. Se eu colocar o 6 aqui, pronto. Aí já bate os 26. Então, a distribuição eletrônica vai ficar mais ou menos assim, ó. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Aqui é 3 S2, né? 3 S2, esse 2 aqui eu vou apagar. 3 P6, 3 D10 e 4 S2. Beleza? Agora a gente vai ver em qual camada esse último elétron aqui, ó. Esse último elétronzinho aqui vai estar. Deixa eu só ver bem que uma coisa rapidinho. Então vamos lá, vamos ver aqui nas camadas até dar 26. Nessa primeira camada tem 2, na segunda tem 8, nessa terceira aqui dá 18. Então se eu somar isso aqui tudo, gente, vai dar 28, né? Se eu somar 2 com 8 com 18, vai dar 28. Vai passar, eu quero 26. Então é de se esperar, gente, que ele esteja aqui, ó. Esse último elétron esteja aqui, ó. Esteja na terceira camada, tá? Na terceira camada. É isso mesmo? Digamos que sim, né? Só que, seguinte, lá no terminou em 4S2, gente, o 4S2 não vai estar na terceira camada, ele vai estar na quarta camada. Então, nem sempre isso daqui vai valer, tá? Esse negócio de sair contando um por um nem sempre vai valer. Agora, vocês podem seguir isso daqui. Isso daqui, gente, é certeiro. Terminou em 4S2, em 4P6, em 4D10 ou em 4F14, ele tá bem aqui. Aliás, não. Ignorem o que eu falei aí, eu tô viajando. Não, é isso mesmo. Ele vai estar bem aqui nessa camada aqui. Beleza? Agora a gente vai ver a localização dele. Opa, bem aqui. O ferro, ele está... Deixa eu localizar o ferro aqui. Gente, vocês vão me desculpar, eu vou ficar devendo isso aqui pra vocês. Mas eu juro pra vocês que eu não tô encontrando o elemento químico ferro. Eu não tô encontrando. Eu sei que ele tá aqui, mas ele tá muito bem escondido. Então, para não perder muito tempo, a gente vai falar, só dar um exemplo com... Aqui a gente viu distribuição eletrônica de elementos químicos neutros, tá? Agora a gente vai ver elementos químicos que não são neutros, ou seja, que tem carga elétrica, como é o exemplo dos cátions e dos ânions. Vamos lá, vamos falar aqui do estrôncio. Gente, o estrôncio, ele tem 38 elétrons em sua camada de valência, tá? Perdão. Ele tem o número atômico dele é 38, ou seja, ele tem 38 prótons em seu núcleo, tá? É de se esperar, né? É de se esperar que esse número de prótons
seja igual ao número de elétrons, né? Só que nesse caso específico aqui, gente, esse átomo aqui, ele perdeu 2 elétrons. Né? Ele perdeu 2 elétrons e se transforma no íon estrôncio com a carga positiva de mais 2. Então vamos lá, o número de prótons é de se esperar que seja igual ao número de elétrons. Só que nesse caso específico aqui, o estrôncio perdeu 2 elétrons. Então, se era para ele ter 38, ele passa a ter quantos? Ele passa a ter 36. E na hora que eu for fazer a distribuição eletrônica, eu vou lá na distribuição do Linus Pauling até eu encontrar, até eu somo tudo, né? Até dar, em vez de 38, dá 36. Que é esse exemplo aqui, ó. O estrôncio, o íon, mais 2. Aí eu faço a distribuição eletrônica, ó, até dar 36 e não 38. Essa de cima aqui, gente, seria a normal, tá? Seria o 38, o estrôncio normal. É um elemento neutro. Você pode perceber que aqui vai até o 5s2. Só que, como ele perdeu 2 elétrons, esses 2 elétrons são exatamente iguais a esses 2 elétrons aqui, ó. Aí, quando eu for fazer a distribuição eletrônica do íon, esse 5s2 não vai entrar. E aí eu posso fazer isso com perdendo 1 elétron, perdendo 3 elétrons, perdendo 4 elétrons, 5, 6. A ideia é o que? É a mesma, tá? Da mesma forma que eu posso fazer isso com os ânions. Né? Esse exemplo aqui você tem que o átomo de enxofre, que tem número atômico 16, ele ganhou 2 elétrons. Então, vamos lá. O número atômico do enxofre é 16. É de se esperar que ele tenha também 16 elétrons, né? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que nesse caso aqui, gente, o enxofre ganhou 2 elétrons. Então, em vez de ficar com 16, ele fica com 18. E aí, quando você for fazer a distribuição eletrônica, você acrescenta 2 elétrons, pode ser na camada de valência, tá? Se couber. Quer ver a diferença? Ó, presta atenção. O enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Parou aqui no p4, né? Esse é o enxofre normal. Agora vamos para o íon enxofre menos 2. Ou seja, 2 elétrons a mais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Perceba que não é mais 4, é 6. São 2 a mais. E esses 2 vieram da onde, professor? Bem aqui, ó. Porque o exemplo me disse que ele ganhou 2 elétrons. Se tivesse ganhado 3, acrescentava, né? Mas, lembrando que esse Pzinho aqui, ó, ele vai só até 6. O S vai só até 2, o D vai só até 10 e o F vai só até 14, na hora dessa distribuição eletrônica aqui, tá? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui, tá? Vou ficar devendo aqui o ferro para vocês, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima aula.